Hoje o município de Pacatuba tem um dos melhores regimes próprios do Brasil. Digo isso tanto que o Ministério da Previdência, através do Banco Mundial, fez um projeto financiado pelo Banco Mundial, aonde estavam elegíveis todos os 2.000 regimes próprios do Brasil. Apenas 37 conseguiram este recurso. E Pacatuba foi escolhido. E eu tenho o prazer ainda de dizer que dos 37, 10 eram clientes da Arima. Certo? Então, vocês, independente do que tiver aqui no Tribunal de Contas, e os cidadãos aqui de Pacatuba, podem ter a segurança que vocês têm um dos melhores regimes próprios do Brasil. E quem está falando isso não sou eu, não. Quem está falando isso é o Banco Mundial. Tanto que selecionou o município de Pacatuba para receber esse convênio. Certo? Então, voltando agora ao caso do Tribunal de Contas. Primeira questão. Eu fiquei preocupado aqui, por isso que eu pedi para falar até na frente, até antes do Antônio Carlos, porque foi feito todo o significado da palavra indícios. E isso pode levar ao entendimento da população que pode estar acontecendo efetivamente algo de errado e grave no Instituto de Pacatuba. E é o que não está acontecendo. Primeira coisa importante, isso aqui é uma provocação. Uma provocação para que seja esclarecido um indício de irregularidade. Mas para deixar claro, porque quando se fala em indício de irregularidades, vem à cabeça das pessoas que é falcatrua, que é desvio, que é algo desse gênero. E não é. Aqui apenas estão dizendo, pode ser que esteja sendo infringido alguma norma legal. Certo? Bem, mas vamos agora ao caso. O Tribunal de Contas, ele é um excelente órgão de gestão de contas. E essa é a função dele, de analisar as contas, aprová-las, dar o parecer de aprovação ou de negação com relação à gestão pública. Mas ele não entende de regime próprio de previdência. Tanto não entende que formou agora somente, antes dessa fiscalização, que passou em todos os regimes próprios do Estado do Ceará, eles formaram agora uma comissão. E a comissão não estava preparada o suficiente para fazer o tal serviço, tanto que todos os indícios de irregularidades, que não são desvios, certo? São irregularidades legais, que foram ditas aqui, estão equivocadas, certo? Então, se a gente for aqui analisar os itens, certo? E aí eu vou fazer a questão de analisar um por um, mas de uma maneira bem direta, certo? Até o item 3, 4, é só dizer como é que foi a metodologia, como é que é a unidade gestora. O primeiro item mesmo que ele veio falar alguma coisa foi justamente no item 5.2, né, que foi com relação aos representantes do regime próprio. Quer dizer, que ele não teve nem, o Tribunal de Contas, não teve nem a preocupação de verificar se existia conselho antes, certo? E ele apenas disse, pegou a última composição e disse que a composição foi criada dali para frente. E não foi. Conselho Municipal de Previdência sempre existiu. Tanto sempre existiu, que ele é um dos critérios do certificado de regularidade previdenciária, que é dado pelo Ministério da Previdência. Então, se o Conselho não tivesse existido legalmente, desde a criação, o regime próprio de Pacatuba nunca teria recebido uma CRP, e, pelo contrário, ele nunca deixou de renová-la. Então, o primeiro erro gravíssimo do Tribunal de Contas é o item 5.2. O outro item que deu alguma coisa, né, foi com relação ao item, não, acho que o item 6 não teve nada, né? 6.1 e 6.2, o 7 também não teve nada, nenhuma consideração a fazer. O que ele teve aqui foi com relação ao item 7, né? 7.1, que foi com relação à licitação, que ele estava dizendo
que não foi encaminhada ao Tribunal de Contas, onde o Cavalcante já mostrou que foi encaminhado sim ao SIM, certo? Que é o Sistema de Informações Municipais, e que, mais uma vez, o Tribunal de Contas se equivocou na argumentação que foi dada aqui no parecer, nesta provocação, que não é nem um parecer, é uma provocação, nesta provocação. Outro item que teve alguma coisa, o 7.2 não teve nenhuma consideração a fazer, está tudo ok. O item 8 foi a questão aqui, justamente dos dois, das contribuições também, que não teve nada demais a acrescentar. Das contribuições, apenas falou aqui da contribuição do inativo, certo? E aí é um outro equívoco, certo, do Tribunal de Contas, justamente por não ter ainda a preparação adequada para fiscalizar o regime municipal de previdência. Ora, os aposentados e pensionistas são contribuintes do regime próprio de previdência, sim, certo? Mas somente para aqueles que ganham acima do teto do regime geral. Então, se não tem nenhum aposentado ganhando acima do teto do regime geral, obviamente que eu não vou ter nenhum aposentado pensionista contribuindo para a Pacatuba Prev. Elementar. Certo? Mas se equivocou. Com relação ao item 8.2, que é com relação aos parcelamentos, né, que aí eu vou deixar a PAC para o outro caso falar, né, também tem os seus equívocos do Tribunal de Contas. Esse item 8.2 fala a respeito do parcelamento de créditos previdenciários. Ele diz o seguinte: constatou-se no exercício de 2013 a realização de parcelamento, o qual se refere à competência de novembro de 2012 e o 13º de 2012. Ou seja, a gestão anterior deixou de passar a contribuição de novembro e 13º de 2012. É tanto que nós vimos o parcelamento. Certo? Esse parcelamento foi no valor de R$ 563.967. Fizemos esse parcelamento fiz com o doutor Alexandre, tivemos que fazer isso a parte patronal. Porque a parte servidor, a parte dos efetivos, também ficou pendente, só que o doutor Alexandre, a prefeitura, pagou esse total em maio de 2013, o valor de R$ 172.378,17. Valor esse que não poderia ser incluído no parcelamento, porque o valor retido do servidor não pode ser parcelado. Então, o doutor Alexandre pagou em maio de 2013 esse valor por completo, liquidou total. Então, mais um equívoco do TCM. O TCM fala que esse parcelamento deveria ter uma lei autorizando o parcelamento. Essa lei deveria passar pela Câmara Municipal. Só que eu fiz esse parcelamento no dia 20 de maio, se não me engano. É isso mesmo tudo. Eu tenho ele aqui gravado. Pronto, dia 27 de maio de 2013. Só que como é que chama aqui? A lei complementar? Não, é a portaria 402. Ela foi formada no dia 20 de junho. Dia 20 de junho. Quer dizer, eu não precisava dessa lei ainda. A portaria foi lançada dia 20 de junho e o parcelamento em maio. Como é que eu saberia que ia haver essa lei? Essa lei para poder a gente formalizar o parcelamento. Mais um equívoco do TCM. Vocês entenderam, né? O dito parcelamento que foi feito em maio de 2013 foi aprovado e encontra-se inclusive no site do próprio Ministério da Previdência Social como regular. Foi aprovado na época pelo órgão fiscalizador, né, do regime próprio de previdência, que é o Ministério da Previdência Social. Então, quer dizer, mais um equívoco no relatório do Tribunal de Contas do município. Que todos os regimes próprios do Brasil passaram por esse problema e que foram superados no ano de 2014, está sendo superado no ano de 2015. Então, essas são minhas palavras finais. Agradeço a oportunidade e sempre estou à disposição para essa casa, para o Conselho, para o Estúdio de Pacatuba, para prestar devidos esclarecimentos quando for solicitado. Muito obrigado. Além de tudo isso, você deixou de mencionar que a gente estava resguardado pela
pela resolução do Conselho Monetário Nacional, a 3922, de 2010. Okay? Eu quero agradecer, Túlio, quero agradecer a Vossa Excelência, senhor presidente, a Vossas Excelências, os vereadores, e por ter me dado essa oportunidade de tentar me esclarecer, e se houver alguma dúvida, pode me procurar lá no Pacatuba Prévio, estou de 8 às 14 horas, todos os dias, certo? E estamos aí. Muito obrigado. Hoje, pergunta aí. Diretor executivo hoje, o Pacatuba Prévio tem quanto? 24 milhões? Tá aí, ó. Em torno de 24 milhões, essa posição aqui, como eu já falei anteriormente, é de fevereiro. Eu não recebi o extrato de março porque eles geralmente me entregam no 5º dia útil e hoje está mais ou menos no 5º dia útil. Provavelmente amanhã já esteja recebendo. Está em torno de 24 milhões. 2014, qual foi o valor que ficou em 2014, para se basear com 2%? Em cima do 2%, né? Você tem ideia, não? Isso. Vereador Irã, para eu trabalhar em 2015 com a taxa de administração, 2% de administração. eu estou trabalhando com um valor de 46 mil, que é bem a menos do que o valor da minha taxa de administração. Eu estou fazendo os cálculos agora, eu acredito que no próximo mês já devo estar com esse valor concretizado e passo para Vossa Excelência. Eu tenho só uma dúvida, que hoje está com 23 milhões. Em dezembro de 2014 devia estar menos, um pouco. Não é isso? Sim, com certeza. Como é que deu 26 milhões em 2013? Para fazer baseado 2%? Não, os 23 milhões... Fale no microfone, por favor. Os 26 milhões é com referência à taxa... A remuneração total dos servidores de 2012. 2012. Ativos, aposentados e pensionistas. Eu uso 2% da folha total com relação ao ano anterior. E esse é o valor da minha taxa de administração. Para deixar mais claro, vereador, isso aqui é o patrimônio, quanto que eu tenho aplicado, certo? Aqueles 26 milhões que foram ditos aqui há pouco, é o que? É a folha da prefeitura, dos aposentados e pensionistas, do ano todo de 2012. Então, a taxa de administração se baseia nestas folhas. Então, aqueles 26 milhões é a folha toda da prefeitura, do ano de 2012, do ano anterior, que no caso é o ano de 2012. Então, a prefeitura gastou 26 milhões de salário com seus funcionários, aposentados e pensionistas. É baseado nisso aí, né? É.